Boa tarde a todos e queremos agradecer aqui a oportunidade da Universidade do Estado do Amazonas de podermos discutir um assunto de tanta importância que interessa ao Estado do Amazonas, e serão alguns momentos agora que possamos discutir os aspectos inerentes à influenza, à gripe e a sua associação com a ocorrência de síndrome respiratória aguda grave. Meu nome é Antônio Magela Tavares, eu sou médico infectologista, atualmente respondendo pela diretoria de assistência médica da Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado. Temos uma parceria constante com a Fundação de Vigilância em Saúde, que se mantém aí em atividade o ano todo, com relação às doenças que acometem o nosso povo, a nossa região. E nós falamos sobre síndrome gripal. A síndrome é um conjunto de sinais ou sintomas que caracterizam uma ou outra doença. No caso da gripe, nós estamos falando aqui de uma doença que não pode continuar a ser negligenciada. Muitos de nós já ouvimos dizer, ou já dissemos, isso deve ser só uma gripe. Na realidade, nunca é só uma gripe. Nós temos uma informação estatística de que a gripe pode acometer 20% da população do mundo, pelo menos uma vez no ano. Isso significa uma população de quase 2 bilhões de pessoas. E de todas essas pessoas que são acometidas pela gripe, em torno de 4, 5% podem ter quadros graves e podem morrer. Nós estamos falando de 600 mil mortes por ano em consequência da gripe ou em consequência das complicações que podem ocorrer depois da gripe. A gripe é uma doença febril respiratória aguda causada por vários vírus, Os vírus mais comuns são os chamados vírus da influenza. Na realidade, os antigos pesquisadores, estudiosos de saúde, em épocas remotas que não conheciam ainda os agentes infecciosos, percebiam que a gripe era uma doença que ocorria mais no inverno. Como ninguém tinha conhecimento dos agentes infecciosos e muito menos dos vírus, se achava que a doença era causada por uma influência do frio. Daí a expressão influenza de Fredo, que acabou virando influenza. Nós temos um número muito grande de vírus que podem causar gripe. No momento, circulam no mundo 2 vírus da influenza A, que causam gripe, que é o H1N1 e o H3N2, e o H5N1 é um vírus aviário, que causa gripe em aves, assim como o H7N9. E temos a influenza B, o influenza C e o influenza D. O influenza B causa doença só em humanos, é um vírus mais estável, não tem risco de causar epidemia. O C causa doença subclínica em outros animais que não o homem, assim como o influenza D. Mas o nosso olhar epidemiológico e clínico se direciona para o H1N1 e para o H3N2. O H3N2 já é um velho conhecido do nosso sistema imunológico, é um vírus que emergiu em 1968 e ele substituiu o H2N2 e passou a ser o causador da gripe sazonal, é o que o pessoal chama de gripe comum. E até que em 2009 surgiu um novo vírus que foi o H1N1. Esperávamos que a história se repetisse, que o H1N1 superasse a circulação do H3N2 e passasse ele a ser o causador da gripe sazonal, da gripe comum.
Mas isso ainda não aconteceu. E o que a gente vê hoje é que o H1N1 circula juntamente com o H3N2. Daqui a pouco vocês vão ver aqui uma estatística que nos mostra que os dois vírus estão presentes no mundo, e no Brasil não é diferente, causando gripe. Nós temos uma síndrome gripal que pode ser causada por esses vírus, e nós temos outros vírus que podem causar doenças respiratórias que podem até simular uma gripe. Vírus respiratório sincicial, que infelizmente no momento está circulando junto com o H1N1, a curva epidemiológica dos dois é muito parecida, nós vamos ver também daqui a pouco. Os vírus da para-influenza 1, 2 e 3, nós já tivemos inclusive um óbito esse ano em um paciente causado por uma doença respiratória pelo para-influenza 3. Os metapneumovírus, adenovírus, rinovírus, coronavírus, que são vírus que causam tanto infecções nas vias aéreas superiores quanto inferiores. Então, são cerca de 200 tipos de vírus diferentes que podem afetar as vias respiratórias. Isso se dá em consequência de que as vias respiratórias constituem não deixam de ser um órgão que está em contato direto com o exterior, com o meio ambiente. Com isso, eles têm uma temperatura menor que a temperatura do corpo, ou seja, a temperatura nas nossas vias aéreas, ela é menor do que a temperatura do corpo, ela gira em torno de 32, 33 graus, que é exatamente a temperatura ideal que os vírus precisam para se reproduzir, para infectar as células e produzir cópias deles mesmos, e o organismo responde com o processo inflamatório, e isso caracteriza uma infecção de vias aéreas superiores. 95, 96% desses casos, o próprio sistema imunológico vai combater a ação desses vírus e a pessoa vai desenvolver uma doença durante alguns dias e vai melhorar. Porém, aí em torno de 4, 5% são pessoas que podem desenvolver um quadro que nós chamamos de síndrome respiratória aguda grave. São pessoas que têm a gravidade clínica bem exuberante, começam a apresentar sinais de desconforto respiratório, falta de ar, dor no peito, que vão ao pronto-socorro, e lá no pronto-socorro, pela dificuldade respiratória, a visualização desse desconforto respiratório pode ser vista na saturação de oxigênio, as pessoas começam a ter dificuldade na saturação de oxigênio. Então, são essas pessoas que vão precisar de assistência hospitalar. Aquelas pessoas que desenvolveram um quadro clínico semelhante a uma gripe, mas que tiveram uma piora clínica progressiva, né? Os sinais ou os sintomas não remitem ao uso de medicação sintomática, e essas pessoas podem desenvolver o que nós chamamos de instabilidade hemodinâmica, e são essas pessoas que precisam ir ao hospital e às vezes até serem tratadas num ambiente hospitalar em consequência de um quadro, semelhante a uma gripe. E nós temos esses aspectos históricos da gripe, as chamadas pandemias de gripe. E a mais famosa dela é a gripe de 1918-1919, que matou aí em torno de 50 milhões de pessoas no mundo. Só para você ter uma ideia, foi uma gripe que durou, na realidade, em torno de um ano, e matou mais de 50 milhões de pessoas no mundo. A Primeira Guerra Mundial matou 8 milhões de pessoas. Então, uma gripe em um ano matou mais que uma guerra mundial em 4 anos. E esse vírus, H1N1, foi o causador daquela primeira pandemia de gripe que a gente tem um conhecimento mais real, na história. E esse vírus, H1N1, que surgiu em 1918, 1919, ele circulou até 1957. E até para que se tenha uma ideia, esse vírus causou essa gripe espanhola, em 1918, 1919, e até então ninguém sabia qual era o agente causador da gripe. As pessoas morriam
constantemente, sem que os médicos, os estudiosos, os cientistas, as autoridades de saúde pudessem dizer para a população o que estava causando aquela gripe. E assim como a epidemia começou, ela terminou, um ano depois. E esse vírus, o H1N1, ele só foi identificado pela ciência em 1933. Então, foram mais de 10 anos de pesquisa até que se identificasse o vírus. Nós tivemos a emergência de um vírus, agora em 2002, que causou uma síndrome respiratória, que teve origem nas províncias do sul da China, 2002, dezembro de 2002, que foi a pneumonia asiática. E o governo chinês segurou a informação e o mundo não ficou sabendo o que estava acontecendo, essa situação na China. Mas aí começaram a surgir casos no Ocidente. Então foi dado o alerta e após o surgimento dos primeiros casos no Canadá, com uma semana, os cientistas canadenses já sabiam que se tratava de um coronavírus. E mais 10, 15 dias, a ciência já tinha o código genético daquele vírus decifrado. E foi uma epidemia também rápida, né, que causou em torno de 8.000 casos, em torno de 800 mortes. Eu estou falando isso só para que vocês entendam que hoje nós temos uma capacidade muito maior de identificação de vírus, temos uma capacidade muito maior de tratar as pessoas doentes de maneira mais rápida e mais adequada, e temos hoje condições de responder a uma epidemia de maneira mais rápida e eficiente, podendo controlar muito mais rapidamente uma epidemia do que aquela situação que aconteceu em 1918, 1919. Então, a nossa capacidade de resposta hoje é evidentemente muito maior. E esse vírus que causou essa gripe espanhola, ele circulou até 1957. E ele passou a ser, após 1918, 1919, o causador da gripe comum, que nós chamamos de sazonal. É aquela gripe que acomete 20% da população do mundo, geralmente no início do inverno. E ficou até 1957 circulando, quando apareceu um novo vírus, que foi o H2N2, que matou ali em torno de entre 1 e 4 milhões de pessoas. Olha, já diminuiu bastante, né? Há cientistas que dizem que morreram até 100 milhões de pessoas no mundo na época da gripe espanhola. Mas aqui nós já temos um número bem inferior de mortes. E esse vírus H2N2, ele substituiu o H1N1 e ficou circulando até 1968, quando surgiu um novo vírus, o H3N2, que substituiu o H2N2, e esse é o H3N2 que ficou sendo o causador da gripe sazonal, que circula até os dias de hoje. E até que em 2009, né, surgiu um novo vírus de gripe a partir lá do México, e até no início se acreditava que era um vírus de origem suína, por isso que a doença ficou chamada no início de gripe suína. Depois se identificou que esse vírus que emergiu em 2009, ele tinha característica de vírus humanos, tinha característica de vírus suínos e de vírus aviários. Então não era um vírus especificamente suíno. Tanto é que se modificou a nomenclatura dessa gripe. Ao invés de gripe suína, ela passou a ser chamada de influenza A H1N1. Assim como circula junto também o vírus da influenza A H3N2. Então, a realidade que nós temos hoje é essa. Nós temos 3 vírus que circulam no mundo, normalmente, causando gripe. O H1N1, o H3N2 e o vírus da influenza B. E agora nós temos essa preocupação nesse momento que o H1N1 volta, né, a circular no Amazonas, até com uma característica bem peculiar, que o Amazonas não teve muito problema
com o H1N1 na época da sua emergência em 2009. E estamos tendo uma circulação maior do H1N1 agora, 10 anos depois. Isso faz com que nós tenhamos um olhar especial para esse vírus, que ainda é pouco conhecido do nosso sistema imunológico. Daí essa preocupação de que ele possa vir a causar doenças mais graves, principalmente naquelas pessoas que constituem aqueles grupos mais vulneráveis. Aí são algumas imagens que mostram as epidemias anteriores, pacientes que eram contaminados pela gripe espanhola num hospital na Bahia. No Rio de Janeiro morreram 17 mil pessoas em 2 meses, inclusive com a presença de cadáveres insepultos nas ruas, que as pessoas não queriam tocar nos cadáveres. Medicamento que apareceu, um medicamento homeopático que era prescrito para se tratar a gripe naquelas pessoas. E o Amazonas não ficou livre também dessa ocorrência mundial. Historiadores dizem que aqui no Amazonas morreram em torno de 6 mil pessoas. Há até uma história de que aqui em Manaus os presidiários eram recrutados para produzirem covas para que as pessoas fossem sepultadas coletivamente. Então, tempos passados, situações dramáticas que causavam um pânico muito grande, uma mortalidade também muito grande, mas que hoje, infelizmente, temos uma realidade diferente. A nossa capacidade hoje de fazermos previsão da ocorrência de epidemias, a nossa capacidade de identificar quais são os fatores que favorecem essa epidemia, a nossa capacidade de identificar o agente causador da epidemia e a possibilidade que nós temos hoje de tratar as pessoas e de deflagrar rapidamente medidas de contenção e de controle que vão impedir a circulação do agente infeccioso e a ocorrência das doenças que ele possa causar. Então aqui era só uma informação que ficou meio apagada, é aquilo que eu disse agora há pouco, que 20% da população do mundo tem gripe pelo menos uma vez ao ano. Nós estamos falando de quase 2 bilhões de pessoas e sabemos que entre 300 mil e 600 mil pessoas morrem no mundo todos os anos, ou em consequência da gripe, aquelas pessoas que têm uma doença respiratória grave causada pelo vírus da gripe, ou pessoas que passam pela gripe e logo em seguida a gripe tem uma complicação bacteriana e acabam morrendo de insuficiência respiratória, de pneumonia ou de sepse. Essas são as principais causas de mortalidade nas pessoas que são acometidas pelos vírus da gripe. Aí só mais um reforço naquela informação que eu dei agora há pouco sobre os tipos de vírus que causam gripe em humanos e em outros animais, gripes, gato tem gripe, olha a foca, o gado bovino, equino, esse animalzinho que é o furão, o famoso furão, que eles chamam de ferrete, foi inclusive muito relacionado com a pneumonia asiática em 2002, 2003, lá no sul da China, e que depois explodiu também no Canadá. A gripe que é causada em porcos, e aqui o porco tem um papel importantíssimo nessa biologia molecular dos vírus da gripe, porque ele tem no seu sistema respiratório receptores que podem albergar vírus que causam gripes em humanos, vírus que causam gripe em porcos, vírus que causam gripe em aves, e pode acontecer isso ao mesmo tempo. Então faz com que as vias respiratórias do porco sejam um grande laboratório para que esses vírus possam se encontrar, se recombinar, trocar material genético, adquirir uma estabilidade biológica e causar infecção em outros animais, inclusive no homem. E se esse novo vírus que emerge do porco em consequência da mistura do material genético de todos esses outros vírus, que passam a acometer o homem, no homem
adquirem a possibilidade de serem transmitidos de pessoa a pessoa, aí nós temos o risco de uma pandemia, que é uma epidemia de proporções mundiais. Então, aqui as aves, né, constitui também um outro sinal de alerta importante, e nesse momento 51 países no mundo estão notificando a ocorrência de gripe em aves. Né? Em 2004 teve um surto de gripe aviária causada pelo H5N1, e tem rotas migratórias de aves que saem do hemisfério norte, passam aqui sobre a Amazônia para se dirigir lá ao sul do Brasil ou ao sul da Argentina. E as aves, quando elas estão infectadas, elas transmitem as partículas virais através das fezes. Inclusive liberam fezes até mesmo durante o voo. Então elas podem contaminar o ambiente com partículas virais, podem contaminar as lagoas, onde eles usam como referência para descanso, para pousar e para descanso, e aí podem essas partículas virais chegar até o porco ou chegar até o homem, e se for um vírus novo, emergente, aí nós temos o risco de uma epidemia de proporções preocupantes e até mesmo a possibilidade de uma pandemia. O vírus da gripe, ele é um vírus aparentemente simples, como todos os vírus, é um envelope proteico, né, com uma camada de gordura e de proteínas, tendo na sua superfície essa proteína chamada hemaglutinina, que é a proteína que o vírus usa para penetrar na célula que ele vai infectar. Ele entra nessa célula humana, ou da ave, ou do porco, ou dos outros animais, vai acoplar o seu material genético ao material genético da célula e passa a produzir cópias do seu próprio material genético. E produz umas milhões, até bilhões de cópias de vírus dentro dessa célula. Aí depois que ele faz essas cópias dele mesmo, ele tem que sair dessa célula. E aí ele usa a outra proteína, que é a neuraminidase, que ele utiliza para sair da célula, para romper a célula parasitada, e aí cada cópia que ele produz vai produzir infecção em uma célula nova, e o processo vai se repetindo, e aí é no momento que o organismo reconhece a presença do vírus e deflagra um mecanismo inflamatório de resposta, e isso é responsável pelo quadro clínico. Nós temos hoje 18 tipos diferentes de hemaglutinina conhecidos, assim como 11 neuraminidase. Em 2009, nós tínhamos 16 hemaglutinina e 9 neuraminidase. Então já surgiram mais duas de cada. Aí nós podemos imaginar a quantidade de combinações que podem ocorrer, né, da hemaglutinina com a neuraminidase. Desde da H1, H2, H3 até o H18 e do N1 até o N11. Então são centenas de possibilidades, né, de combinações, e essas combinações podem gerar, né, um vírus novo que nós não sabemos se pode causar doença grave ou não, se pode causar epidemia ou não, se pode causar uma pandemia ou não. E aí nós temos um slide da época da gripe lá do México, da influenza 1A, H1N1, mostrando que esse vírus tinha uma ação muito local nas células da árvore respiratória, inclusive causando destruição celular, e hoje já se tem muitos estudos com relação a isso. Sabe-se que ele tem uma ação citopática muito importante, capaz de destruir até mesmo os alvéolos pulmonares, causando uma insuficiência respiratória de difícil controle e às vezes de difícil reversão. Daí aquela denominação e a nossa preocupação muito grande diante dessa possibilidade da ocorrência de síndrome respiratória aguda grave, capaz de levar um paciente a um quadro de insuficiência respiratória e de óbito. Aqui nós temos um quadro dizendo da forma de evolução de uma síndrome gripal até uma síndrome respiratória aguda grave. Nós temos um período de estado da doença aqui até de 7 dias após o início dos sintomas. Importante isso,
porque não temos como evitar a transmissão viral até 2 dias antes do início dos sintomas. A nossa referência com a pessoa doente é a partir do momento que ela começa a ter sintoma. Então eu observo qual é o primeiro dia dos sintomas, observo 24 ou 48 horas depois, porque nesse momento é importante que eu possa introduzir o tratamento específico. No caso da gripe, o medicamento chamado oseltamivir, que é o Tamiflu. Tamiflu é o nome comercial do oseltamivir. Então, nesse momento, se eu identifico um paciente que teve aquele quadro clínico clássico de gripe, ele começou com febre, dor de cabeça, mal-estar, dor articular, dor muscular, perdeu o apetite, ficou fraco. Nas primeiras 24, 48 horas, as doenças infecciosas se manifestam assim, de maneira muito semelhante. Mas o que eu sei é que em 24 ou 48 horas vão surgir algum sinal ou sintoma que vai me fazer pensar que seja uma doença ou que seja outra doença. Nesse caso, depois de 24, 48 horas é que surgem os sinais ou os sintomas respiratórios. E aqui eu estou falando de tosse, que pode ser seca ou produtiva, eu estou falando de espirros, estou falando de secreção nasal, de coriza. Então, diante de um paciente que tem um quadro clássico de gripe, e mais uma vez eu repito, é aquele quadro com febre, com dor de cabeça, com dor muscular, dor articular, perda de apetite, fraqueza, que logo em seguida é acompanhado de coriza, de tosse, de dispneia, eu penso, pode ser gripe. Aí, pode ser gripe? Sim. Pode ser causada pelo H1N1? Sim. Pode ser causada pelo H3N2? No momento também? Sim. Pode ser causada pelo influenza B? Pode também. O tratamento não vai ser diferente, o tratamento é o mesmo. Aqui, antes dessa necessidade de eu saber se é H1N1, se é H3N2, se é influenza B, eu tenho que dar prioridade ao tratamento do doente. Porque se eu tratar o paciente precoce e adequadamente nesse momento, ele dificilmente vai evoluir para uma síndrome respiratória aguda grave. Mas mesmo assim, esse paciente vai para casa com a medicação e com a orientação. Deve permanecer em casa, em isolamento domiciliar, num quarto privativo, fazendo uso da medicação, fazendo uso de uma boa alimentação, de uma boa hidratação e observação constante. Se houver persistência dos sinais ou sintomas, se tiver uma piora progressiva do paciente, esse é o momento, essa é a pessoa que vai precisar de uma reavaliação na unidade de saúde e, quem sabe, até mesmo uma internação hospitalar para ser tratada no hospital. É importante nós sabermos quanto tempo esses vírus permanecem no ambiente. Por 24 ou 48 horas em superfícies duras e não porosas. E aqui nós estamos falando de superfícies rígidas, de mesas, vidro, maçanetas, utensílios, de um modo geral, podem permanecer durante 24 a 48 horas. De 8 a 12 horas em objetos e tecidos porosos. Nas mãos, em torno de 5 minutos. Aí vão pensar, mas aí a viabilidade das partículas virais nas mãos é em torno de 5 minutos. Mas as mãos, em 5 minutos, podem tocar uma infinidade de outros locais. E cada local que essa mão contaminada tocar em 5 minutos, vai haver a transferência de partículas virais, que vão permanecer ali naquele local, viáveis por um tempo maior, com a possibilidade de causar gripe, se a pessoa que tocar aquele objeto contaminar a sua mucosa oral, a sua mucosa nasal, a mucosa do olho, ela vai se contaminar e pode vir a desenvolver gripe. Mas vírus, como eu digo, é um ser, em termos de moléculas, até muito simples, que pode ser facilmente inativado. Pelo álcool, pelo hipoclorito de sódio, que é a água sanitária, por água e por sabão, por calor,
E se eu não tenho álcool gel, que é o que se recomenda tanto, porque se você utiliza o álcool simples, ele acaba desidratando a pele. E o álcool gel tem água na sua constituição, e então ele evita o ressecamento da pele. Mas se não tiver o álcool gel, a velha água e o velho sabão resolve. Não existe nenhum vírus, nem vírus de gripe, nem de vírus que cause AIDS, que cause hepatite, que cause outras doenças, que cause raiva, que seja resistente à ação detergente de qualquer tipo de sabão. Então, se fez uma lavagem adequada das mãos, é uma medida simples, mas que tem um alcance muito grande, né, em termos de evitar a transmissão de partículas virais entre as pessoas. Então, é aquilo que nós falamos agora há pouco, lavar as mãos constantemente, principalmente quem cuida do doente. Tem que ter muito cuidado com a higiene das mãos. Usar lenços descartáveis. Né? Aí alguém pergunta assim, mas quantas vezes eu tenho que lavar as mãos por dia? Quantas vezes forem necessárias. Só tendo o cuidado de lavar todas as superfícies da mão, né? A região entre os dedos, a região crítica, que é a região das unhas, também deve ser lavada com água e sabão. A pessoa que está doente não deve compartilhar alimentos, copos, talheres, objetos de uso pessoal passam a ser mais pessoais ainda quando a pessoa está doente com sinais ou sintomas respiratórios. E não usar medicamentos sem orientação médica, que é a famosa automedicação, que muitas vezes a ação de um medicamento mal utilizado ou não indicado pode ser até pior do que a própria doença. Então, buscar sempre orientação médica, sempre que possível e necessário. E são medidas gerais, né, que mantêm as pessoas protegidas, né? A vacina, que deve ser atualizada todos os anos, né? A gente vai falar sempre nisso. A principal característica desses vírus que causam gripe é que eles sofrem mutações o tempo todo. Por isso, a necessidade de se identificar quais são as cepas que estão circulando e utilizar essas cepas para produzir vacina. Por isso que ela tem que ser atualizada e administrada todos os anos. Quem toma vacina contra a gripe, diferente das outras vacinas que conferem imunidade duradoura, a vacina da gripe deve ser feita todos os anos. A lavagem das mãos, a gente vai ficar repetindo sempre isso, pela importância do gesto. Usar o álcool 70 ou o álcool gel, ou o doente deve usar máscara. Isso é importante para que as pessoas que trabalham nas unidades de saúde do interior tenham aqui uma medida que a gente precisa consolidar isso nas nossas unidades de saúde. Quando uma pessoa entra numa unidade de saúde com sinais, sintomas respiratórios, entra com febre, tossindo, né, espirrando, o primeiro funcionário da unidade de saúde que identificar essa pessoa tossindo ou espirrando deve oferecer para ela uma máscara. Isso faz com que diminua muito a transmissão dessas partículas através da fala, do espirro, da tosse, se a pessoa estiver usando a máscara cirúrgica. Alimentação saudável, aquilo que eu falei, o paciente fica em casa se alimentando bem, se hidratando, atividade física sempre foi bom, as horas de sono também sempre vão ser importantes, não só para proteger a pessoa da gripe, mas para manter a pessoa saudável, né, livre de doenças. A vigilância da influenza, qual a importância que tem isso? Nós temos em 192 países do mundo, nós temos unidades sentinelas de gripe. São várias unidades de saúde que coletam material de pacientes que têm um quadro clínico de doenças respiratórias. Aqui em Manaus nós temos 4 unidades que fazem vigilância de síndrome gripal e 4 unidades que fazem vigilância de síndrome respiratória aguda grave. Então, profissionais que trabalham nessas unidades coletam 5 amostras semanais de pessoas que comparecem à unidade com sinais ou sintomas respiratórios. E esse material biológico extraído das vias aéreas é processado pelo laboratório central,
vai para um laboratório de referência regional, depois de referência nacional e acaba chegando à OMS. Com isso, a OMS tem informação de quais são os vírus que estão circulando em várias regiões do mundo, em todas as regiões do mundo. Essa é a informação utilizada para se produzir vacinas atualizadas. As vacinas devem ser repetidas todos os anos. E aqui, mais uma vez, a gente falando sobre os agentes que podem causar doenças respiratórias. É importante nós sabermos que nós estamos vivenciando sim, uma situação onde há a ocorrência de muitos casos de pacientes com gripe. Mas não devemos e não podemos esquecer que as outras doenças também continuam acontecendo. Por isso a importância da identificação do paciente respiratório, da avaliação clínica, né, por um profissional que deve estar ciente da possibilidade de um quadro respiratório ser causado por gripe ou ser causado por outras bactérias, por outros vírus, como todos aqueles vírus que nós já falamos, né? Vírus da influenza A ou B, olha, vírus, até outros vírus que causam doenças não respiratórias, como a dengue, o vírus sincicial respiratório que está circulando aqui agora, né, que acomete principalmente as crianças muito pequenas, neonascidos, prematuros, desnutridos, adenovírus, que são os vírus do resfriado, hantavírus, que são vírus transmitidos por roedores, que causam uma síndrome cardiopulmonar, os coronavírus, que causam também pneumonite, que causam situações respiratórias graves, as bactérias como os pneumococos, um dos principais causadores de pneumonias comunitárias, bactérias como Legionella, aquela que se reproduz na água dos aparelhos de ar-condicionado, a leptospirose, que é uma doença típica aqui do nosso período de cheia, né? No primeiro semestre do ano é quando acontece mais os casos de leptospirose, e todas essas doenças, no início, o quadro clínico é muito semelhante. Então, o paciente tem que ser observado, tem que estar sempre bem orientado, para quando surgir um ou outro sinal que possa identificar uma doença, né, possível de ser gripe, que ela possa ser rapidamente e adequadamente tratada para evitar a piora e a evolução para aquela situação que nós chamamos de síndrome respiratória aguda grave. Aqui nós temos um gráfico mostrando a circulação do H1N1 e do vírus sincicial respiratório. Pode ver que a curva de circulação desses dois vírus era praticamente a mesma. Por isso que nós temos essa informação aqui agora de que nós estamos tendo um problema com H1N1, da mesma forma que estamos tendo problema com o vírus sincicial respiratório. Foram até agora 106 casos identificados de H1N1, né, de gripe por H1N1, e 92 casos de doenças pulmonares causadas pelo vírus sincicial respiratório. E a síndrome gripal, mais uma vez, é aquele quadro clínico de um paciente que começa com febre, geralmente tem febre, né, de início súbito, tosse, dor de garganta, ou cefaleia, que é a dor de cabeça, mialgia, artralgia, a fraqueza, a perda de apetite, aquela piora clínica que o paciente apresenta, é o paciente que tem uma doença respiratória e não consegue ir para a escola, não consegue trabalhar, tem uma tendência a ficar de repouso, né? Essa é a preocupação, essa é a situação que deve ser observada no paciente que está em casa em isolamento domiciliar. Qualquer paciente que tenha um quadro clínico desse vai ser passível de desenvolver um quadro gripal. Se em 24, 48 horas ele apresentar a tosse, né, que pode ser seca, pode ser produtiva, apresenta a secreção nasal, a coriza, né, muitos espirros, aí sim é quando o profissional de saúde vai suspeitar de que ali tenhamos um quadro clínico de gripe e vai observar o surgimento dos sintomas e vai prescrever o Tamiflu para que essa pessoa possa ter um diagnóstico precoce e um tratamento precoce. Isso é fundamental para que a pessoa melhore logo e nós quebramos assim o ciclo de transmissão, porque o foco de transmissão da doença é a pessoa que está doente.
e em convivência, né, com outras pessoas. Aqui só para mostrar que a vigilância da gripe nos dá a informação dos vírus que circulam no hemisfério norte, né, no segundo semestre do ano, e que depois eles circulam em seguida no hemisfério sul. E há uma particularidade que eles circulam primeiro lá no sul e no sudeste do Brasil. E só depois circulam na região norte. Essa informação nós já tínhamos no ano passado, 2018. A ocorrência de quase 4 mil casos, né, de influenza H1N1, com 917 óbitos. Chama a atenção aqui a presença do H3N2 com 257 mortos. Então ainda é um número significativo. Então, essa é a informação que temos de que esses dois vírus estão circulando. E ainda há aqui o risco ainda do influenza tipo B. No Amazonas, a situação começou por Manaus e hoje nós já temos, né, a doença notificada em mais de 20 municípios. Síndromes respiratórias agudas graves notificadas em mais de 20 municípios, que devemos considerar essa possibilidade de ser gripe influenza A causada pelo H1N1. Não esquecendo, sempre bom dizer, reforçar, não esquecendo nunca a possibilidade de serem também outras doenças respiratórias virais ou bacterianas. Aqui só uma evolução histórica do número de óbitos, né, de pessoas com influenza A H1N1. Pode ver que aqui em 2014 nós tivemos 5 óbitos no Amazonas. 2015 não tivemos óbitos. 2016, 4 óbitos. 2017, 2018, nós tivemos apenas um óbito nesses 2 anos. Mas agora em 2009 nós já temos 27 óbitos, né? Esse número aqui já está até desatualizado. Tivemos 27 óbitos até agora causados pela influenza A H1N1. E aqui os fatores que fazem com que as pessoas tenham uma doença mais grave. São pessoas que constituem aquele grupo que eu falei que pode ser de 4 a 5% de todas as pessoas. E a gente vê isso se repetir aqui. Os extremos de idade, né, adultos ou crianças, os diabéticos, pacientes que têm doenças pulmonares crônicas, hipertensos, pessoas que têm algum tipo de imunodepressão, seja por um vírus, como por exemplo o HIV, ou pessoas que tenham doenças crônicas que fazem uso crônico de corticoides. As pessoas são imunodeprimidas. Né? Diabéticos também são imunodeprimidos. Doenças neurológicas, a obesidade, as doenças hematológicas, as crianças muito pequenas, pacientes usuários de drogas, pacientes com doenças neoplásicas, né, com câncer, os lactentes que estão vulneráveis aos vírus respiratórios, e aqui chama a atenção nessa faixa de idade ao risco do vírus sincicial respiratório, os indígenas aldeados. Uma das doenças que mais matou índios aqui nas Américas foi a gripe. Pacientes que têm hidrocefalia, doença neurológica. As gestantes constituem um grupo de risco para quase todas as doenças infecciosas. E quando nós falamos em doenças respiratórias, isso nos traz uma preocupação maior. A gestante tem algumas alterações fisiológicas, hormonais, imunológicas, para que ela possa desenvolver uma gravidez sem problemas. Ela fica mais vulnerável a infecções bacterianas e virais. À medida que a gravidez se desenvolve, o útero vai crescendo, vai ocupando espaço na cavidade abdominal, comprime o diafragma, comprime os pulmões, faz com que a grávida possa ter até uma perda de até 20% daquilo que nós chamamos de capacidade residual funcional. Isso faz com que ela tenha um déficit respiratório. E isso pode causar problemas, porque também altera toda a dinâmica respiratória, inclusive com os mecanismos que o corpo tem para se livrar dos vírus. Então a grávida tem essa dificuldade. Por isso que elas constituem um grupo de risco,
e sendo também um grupo prioritário para a vacinação. Sabe-se que todas as mães que se vacinam durante a gravidez, as crianças, na sua totalidade, apresentam anticorpos contra a gripe até os 6 meses de idade. Todas as crianças. 100% das mães vacinadas eram crianças imunizadas contra a gripe. E apenas 11% das crianças, das mães que não estão imunizadas, não tomaram vacina, ainda apresenta algum anticorpo contra a gripe. Então é mais seguro, já é uma prova real de que é mais seguro que a gestante possa sim e deva sim ser vacinada para se proteger da gripe. Os cardiopatas também constituem os grupos constituem pessoas que fazem parte desse grupo de risco, ou de fatores de risco, que podem aumentar, né, o número de casos de óbitos por síndrome respiratória aguda grave, causada pela gripe ou em consequência de uma gripe. E um indivíduo de qualquer idade que tenha síndrome gripal, que tenha alteração na saturação de oxigênio em ar ambiente, que esteja apresentando sinais de desconforto respiratório, mas o que a gente vê é que toda pessoa que tem um desconforto respiratório assim, exuberante, proeminente, visto a olho nu, como é que a gente diz, a gente já sabe que aquele desconforto respiratório, aquela falta de ar, já está causando alteração nos níveis de saturação de oxigênio. E é aquela pessoa que tem uma piora clínica progressiva, né, que às vezes piora até a própria doença de base, descompensa o diabetes, descompensa a hipertensão, descompensa a cardiopatia, pode fazer hipotensão, né? E hipotensão é sempre um sinal de que a pessoa está tendo uma infecção grave. E se nós temos nas crianças aqueles sinais clássicos, né, que os pediatras tanto veem, tanto dizem, como batimento de asa de nariz, cianose, tiragem intercostal, desidratação, né? As crianças se desidratam com muito mais rapidez, crianças que param de se alimentar, seja do leite materno, ou crianças que já estejam fazendo alimentação alternativa, perdem o apetite, crianças que ficam muito irritadas, ou crianças que ficam muito quietas, sonolentas, torporosas, são sempre sinais que alertam os pediatras e os clínicos de que aquela criança está apresentando algum sinal de complicação de uma doença respiratória grave, que pode ser causada por vírus, também pode ser causada por aquelas bactérias que eu citei aqui anteriormente. E aí nós temos o paciente que vai apresentar uma síndrome gripal, que vai piorar, que vai evoluir, apesar da medicação sintomática, apesar da orientação, ele vai evoluir com dispneia, com desconforto respiratório, com piora, né, de alguma doença que ele já tenha. É aquele paciente que toma as medicações e os sinais ou os sintomas não remitem, ou seja, além de não melhorar, tem algumas pessoas que até pioram. Então, esse paciente é que tem risco de desenvolver a chamada síndrome respiratória aguda grave após uma síndrome gripal. Se não tiver nenhuma complicação, o paciente vai para casa com sintomático, vai ser orientado ao isolamento domiciliar, ao uso da medicação sintomática, boa alimentação, boa hidratação e constante observação. Se ela piorar, tiver um daqueles sinais de piora, retorna para a unidade de saúde para fazer o uso do medicamento específico, que é o Tamiflu, que é o oseltamivir. Se precisar, de acordo com a avaliação clínica, vai ser internada. Se precisar, vai até para a UTI, para o respirador. Se precisar, vai fazer uso de antibiótico. E aqui nós temos que seguir as orientações da Sociedade Brasileira de Infectologia, de Pneumologia, de Pediatria, né, para tratar as infecções respiratórias bacterianas de mais ocorrência, né, se for nas crianças, com os pediatras, se for nos adultos, com os clínicos, os infectologistas ou até mesmo os intensivistas.
ter um acompanhamento importante, notificar o caso, né, de doença grave, para que as autoridades de saúde tenham essa informação que a situação está ocorrendo e que possa deflagrar logo as medidas de contenção e de controle. Aqui nós temos uma tabela especificando a dosagem do oseltamivir, que é o Tamiflu, para crianças pequenas e para os adultos. Nós temos essa medicação específica, que até é uma medicação que hoje não se encontra mais na rede particular de farmácia para ser adquirida. Essa medicação era uma medicação de uso restrito, é um medicamento caro, e poucas pessoas tinham acesso a essa medicação. Com a emergência do H1N1 em 2009, o poder público adquiriu os estoques desse medicamento e ele passou então a estar disponível apenas no serviço público. Hoje as pessoas podem até comprar através da internet, mas no Brasil o Tamiflu é encontrado nas unidades públicas de saúde. É um medicamento especificamente antiviral, ele é inibidor da neuraminidase, daquela enzima que o vírus usa para sair da célula após ele se incorporar ao material genético da célula para produzir cópia dele mesmo. Então, ele é um inibidor de neuraminidase, por isso que ele tem que ser utilizado no início dos sintomas, quando ainda tem lá o vírus ainda se replicando. E é um medicamento que é extraído de uma planta chamada anis estrelato, que é até um tempero, né, que vem da China, mas que não adianta as pessoas pegarem essa planta e fazer um chá. Eu vou fazer um chá de anis estrelato que vão melhorar, que é a mesma droga que tem no Tamiflu. Circulou um áudio, um vídeo também, de pessoas dizendo que poderia se fazer um chá de erva doce, porque também continha a mesma substância que tinha no Tamiflu, que não é verdade. A obtenção do fosfato de oseltamivir através do anis estrelado é uma obtenção sintética através do laboratório. Não adianta usar a planta in natura para fazer chá, porque o fosfato de oseltamivir ele é sintetizado. Existe uma reação, uma continuidade, uma sequência, né, de reações químicas controladas no laboratório, através de alguns princípios ativos do anis estrelado, para se chegar até um determinado ácido. E é desse ácido que se produz as moléculas chamadas de fosfato de oseltamivir. E a erva doce é uma outra planta, diferente do anis estrelado, apesar de também ser chamada de anis. Mas é uma planta de gênero e de espécie diferente. Chá de erva doce é gostoso, é calmante, né? Vai causar um bem-estar na pessoa, vai hidratar a pessoa, mas não tem nenhuma ação específica para inibir neuraminidase. O que inibe a neuraminidase é o fosfato de oseltamivir, que é obtido através de uma síntese, de uma reação de laboratório, para se produzir especificamente a molécula de fosfato de oseltamivir. E temos aqui também o zanamivir, que é um outro antiviral, que também está disponível para aquelas pessoas que tenham alergia ao Tamiflu, para pessoas que já tiveram alergia ao Tamiflu, para pessoas que não têm tolerância gástrica ao Tamiflu, pessoas que tomam Tamiflu e vomitam logo em seguida. Então, para essas pessoas, nós temos a opção do zanamivir, que é utilizado em inalação. Então, isso aí é uma medicação que a gente vai manter como retaguarda, né? Apenas para os casos em que se fizerem estritamente necessário. As unidades de saúde devem utilizar essas informações em benefício dos seus usuários através da ação específica das equipes de saúde, das comissões de controle de infecção hospitalar, dos núcleos de segurança do paciente, orientando os profissionais ao uso adequado de EPIs. E aqui uma dúvida que sempre surge: usa a máscara cirúrgica ou a máscara N95? Não há necessidade
do uso da máscara N95, nem no paciente, nem no profissional que cuida desse paciente. A não ser que seja um profissional que vai entubar esse paciente, vai colocar um tubo orotraqueal no paciente, ou um servidor que vai coletar o material, o aspirado de nasofaringe, que aí vai haver uma situação que vai produzir aerossol, e aí essa pessoa vai precisar estar realmente com a máscara N95. Mas o paciente e os servidores da saúde que atendem esse paciente vão usar a máscara N95. As medidas de isolamento respiratório, que pode ser no hospital ou pode ser o isolamento social domiciliar, devem manter sempre os pacientes orientados, assim como seus familiares, de acordo com o protocolo já definido de manejo clínico pelo Ministério. Evidentemente que nós podemos adequar o protocolo à nossa unidade de saúde, manter sempre vigente o programa de vacinação, lembrando que essa vacinação, essa campanha de vacinação, ela é anual. Todos os anos ela deve ser coordenada para que as pessoas possam se imunizar. E nunca esquecer de fazer a notificação desses casos, porque é através da notificação que a autoridade de saúde, que a autoridade de vigilância vai saber que alguma coisa inusitada está acontecendo, que um número maior de casos de uma determinada doença está ocorrendo, para que se possa tomar o mais rapidamente possível as medidas de contenção e de controle. Aqui uma informação de que a OMS, diante dessa situação que chama a atenção hoje do Amazonas, né, o mundo inteiro hoje sabe que está acontecendo uma circulação maior do H1N1 no Amazonas, e a OMS se mostra preocupada com a relação do controle da influenza, porque nós estamos sempre com uma certeza com relação à influenza. Vai acontecer uma nova pandemia. Já sabemos que isso vai acontecer. Quando ela vai acontecer é que não sabemos. Onde ela vai acontecer, não sabemos. Então, a qualquer momento pode surgir um vírus novo, a qualquer momento nós podemos ter uma outra pandemia. Mas o que nos traz de experiência é que a gente vê, tratando das pessoas doentes, é que quando nós identificamos precocemente uma pessoa que tem gripe e tratamos essa pessoa adequadamente, por mais que ela esteja naqueles grupos de risco, ela tem sim a possibilidade de uma melhora rápida. E se ela melhora rapidamente, ela vai estar isenta de riscos, né? E de não desenvolver um quadro grave, né? E de não morrer de gripe. É inadmissível como é que em pleno século XXI, com todo o conhecimento que nós temos, com todo o arsenal terapêutico que nós temos, com todos os mecanismos eficazes de vigilância que nós temos, com a capacidade que nós temos de trocar informações, de compartilharmos experiências, que as pessoas possam adoecer de gripe, né, e morrerem em consequência disso. Então, doenças respiratórias que logo dão a sintomatologia que vai fazer, sim, o profissional de saúde suspeitar que se trata de uma doença respiratória. Aí tem uma figura mostrando que o espirro é uma maneira importantíssima de se distribuir vírus respiratórios pelo ambiente. Como nós estamos falando de transmissão através de gotículas, elas são pesadas, então elas não atingem uma distância muito grande. Nós sabemos que essas gotículas, por serem pesadas, elas ficam suspensas no ar até 1,5 metro, 2 metros no máximo, né? Depois disso, só se houvesse a formação de aerossóis. Mas essa doença específica é transmitida por gotículas. Então, o espirro, a tosse, a fala, né? Claro, com maior intensidade o espirro e a tosse, né, é uma fonte de disseminação de partículas respiratórias que podem contaminar as pessoas que estão no raio de 2 metros. Por isso a importância de se identificar a pessoa que está doente e colocar essa pessoa num ambiente privativo, no isolamento domiciliar, para que ela possa ser adequadamente tratada, alimentada, hidratada e observada
porque nós estamos diante de uma situação de probabilidade, né? Quanto maior o número de casos, maior a probabilidade de ocorrerem casos graves. Quanto maior o número de casos graves, maior a probabilidade de óbitos, que é tudo o que nós fazemos para evitar. O nosso trabalho é evitar que as pessoas morram, né? E principalmente de gripe. Então essas são algumas informações que temos de momento. Podemos retornar daqui a pouco para fazermos aí uma rodada de esclarecimento de dúvidas. Mas eu agradeço a atenção de todos e me coloco à disposição para o esclarecimento das dúvidas. Muito obrigado.